a aula de hoje a gente vai estar vendo geometria espacial, tá? Na aula anterior a gente estava vendo a geometria plana, resolvemos algumas questões. Tem as questões de Enem que era para a gente ter resolvido na sexta-feira, que ficou de eu remarcar com vocês. Aí a próxima aula que vocês puderem estar agendando aí, vendo o horário que seja conivente para a maioria, a gente fará essa aula aí de resolução daquelas questões de geometria plana, tá? Resolver aquelas questões, acho que tem umas 10 questões de Enem, e aí depois a gente dá continuidade com essas questões da aula de hoje de geometria plana. Bom, deixa eu pôr aqui em tela. Bom, tá aparecendo para vocês aí, né? Então, a gente vai ler aqui a parte da introdução aqui, e aí na sequência a gente vai para as questões. Geometria espacial. Primeiro aqui vem o prisma, né? Bom, prismas são os poliedros convexos em que tem o item 1, duas faces congruentes, chamadas de base, contidas no plano no paralelo distinto. No caso aqui, duas faces se trata, no caso aqui, essa superfície e a base. Então, são duas partes aí congruentes, ou seja, iguais, né? A gente tem essas duas faces que são iguais, tanto a superfície, olhando para essa imagem do lado aí, a gente consegue enxergar a superfície, e ela vai ter também a base, que é igual a essa superfície, né? Mesmas dimensões. O item 2, as demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramos. As demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramos determinados por dois lados correspondentes às duas bases e os dois lados comuns entre as outras faces. Então, são essas laterais aqui, né? Obviamente, aí a gente se trata de 4 faces laterais, né? E duas, no caso, a superfície e a base. Então, a gente podemos afirmar aí que em um prisma vai haver 4 faces laterais mais duas faces, sendo uma a superfície e a outra a base. Bom, aí vamos conhecer aí relembrar, né, na verdade, alguns itens aí de importância para a gente fixar aí, que possa vir cobrando aí nas questões, né? A gente precisa entender qual que é a definição de cada item. Por exemplo, aí no prisma temos arestas, são essas quinas, né? Podemos chamar assim esses arestas laterais, essa reta aqui, né? Esse segmento que liga da superfície na base, é o que chamamos de aresta. E aí tem a aresta da base também, essas laterais aí da base. Aqui desse lado direito temos aqui o prisma hexagonal regular, né? No caso, hexagonal se trata de 6 faces. Se é regular, obviamente todas as 6 faces têm a mesma dimensão. Aí depois a gente vem aqui com o prisma triangular. Triangular porque se trata de formato aqui de um triângulo, né? Tanto a base quanto a superfície, o formato triangular. Quando se fala, no caso aqui, equilátero, né? Significa que são os 3 lados iguais. E aqui ele traga aqui algumas informações, a questão de área e volumes, né? Dado o prisma qualquer, dado um prisma qualquer, definimos o AB como a área da base do prisma, a área lateral e a área total. Então, quando a questão vem pedindo aí
questão da área. Aí nas questões a gente vai estar sintetizando melhor essa questão aí. No caso aqui, ó, se trata lá da área daquele prisma lá. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque se trata da superfície da base, né? Imagine aí se você quer cobrir todo esse prisma aí, se trata também de duas áreas da base, tá? Que se trata, na verdade, de uma área da base que ela é a mesma dimensão da superfície. E o volume é calculado igual à área da base vezes a altura. Então, para a gente calcular o volume de um prisma, basta a gente calcular a área da base e multiplica vezes a altura. Do lado direito aqui temos um cubo, né? Tem algumas dimensões aí do cubo, né? No caso, as arestas aí tem medida A, ou seja, todas as arestas aí têm a mesma dimensão, né? A mesma medida. E para a gente calcular essa diagonal, observe que no caso, no cubo aí, a gente tem duas diagonais, tá? Tem uma diagonal que vai aí de uma ponta lá da superfície à ponta da base, atravessando todo o cubo, que é o D maiúsculo aí. Para a gente calcular essa diagonal, basta pegar aí o lado, né, que é o valor aí denominado como A, raiz de 3. E essa diagonal minúscula aí se trata dessa diagonal da face. Diagonal da face, ela é dada aí o lado, que tem a medida A, vezes raiz de 2. Tá? Então, para a gente achar aí uma área total de um cubo, a gente multiplica por 6A ao quadrado. Por que 6A ao quadrado? Porque se trata de 6 faces, sendo que são elas as mesmas dimensões. E para a gente calcular a área de cada face é A ao quadrado, né? Se trata aí de um quadrado, cada face dessa, então A vezes A a gente encontra a área de uma face. Daí a gente multiplica por 6, porque se trata de 6 faces iguais. E para a gente encontrar o volume, né, de um cubo, basta a gente calcular a área da base vezes a altura, é a mesma questão aí do prisma, né? A área, ou então, simplesmente, quando se trata de um prisma, no caso aí, um regular, né, um cubo, basta elevar o ao cubo, né? Que é o comprimento vezes largura vezes altura. Se trata A vezes A, ou seja, A ao cubo, a gente acha o volume de um cubo. Aí, dando sequência, temos o paralelepípedo, né? Paralelepípedo aí, que é parecido com o mesmo, só muda aí, no caso, o formato do cubo, que o cubo ele tem as dimensões iguais, né? O paralelepípedo ele já muda aí, que pode ter essa dimensão de comprimento diferente, que na verdade a gente podemos afirmar que todo cubo é um paralelepípedo, né? Só que ele tem um paralelepípedo regular com medida de comprimento a mesma de largura. Então, no paralelepípedo aqui, temos essas duas áreas laterais, que é congruente, né? Essas áreas que está aí destacada, pintado aí de rosa, são duas laterais, que são congruentes. Mesmo assim, a gente pode afirmar que a superfície e a base também elas são congruentes, ou seja, vai ter a mesma medida, e essas outras duas laterais também vai ter a mesma medida também, né? Todas elas são congruentes uma da outra. Então, a área total, ele colocou aqui em evidência, né? Que no caso, duas vezes AB, o AB se trata da área ali da base, né? Se a gente pegar o A e multiplicar por B, a gente vai encontrar aquela área da base desse paralelepípedo aí. Quando o 2 está em evidência, porque a gente está calculando a área total. Então, no instante que a gente multiplica por 2, a gente já encontra aquela área ali da superfície. O BC se trata ali
daquela área que está em destaque aí de rosa, né? Aí a gente multiplicando por 2, a gente já encontra também as duas. E assim por diante. No caso, o AC se trata da lateral lá do fundo e essa da frente. E o volume, basta a gente calcular essas dimensões, né? O A vezes B vezes C, que é largura, comprimento e altura. A gente encontra aí o volume do paralelepípedo. Do lado direito aqui temos o cilindro, né? Bom, o cilindro, ele tem as dimensões, né? Que é, no caso, a base dele é o formato de uma circunferência, e aí, para a gente calcular a área da circunferência, a gente volta lá na geometria plana, né? Que a área é igual a πr ao quadrado, o comprimento é igual a 2πr, e temos aí também a altura, né? Então, para a gente calcular de um volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, assim como o paralelepípedo, né? Só muda aí o formato aí da questão da área, e o paralelepípedo é a figura, no caso, um retângulo, né? E a formato de um retângulo a base. Já do cilindro, o formato é circular, a circunferência. Dando continuidade, a gente tem aqui embaixo agora o cilindro é aquele em cima lá que a gente já viu, né? Comentamos aí a respeito dele. E aí temos aqui do lado o cone. Bom, o cone tem nome que a gente sempre nas questões é abordado, essa questão da geratriz. A geratriz é essa, digamos assim, o lado dele aqui, né? Essa lateral dele aqui é denominado como geratriz, tá? O vértice é o topo dele aqui, o vértice, e a altura é essa medida que vem aqui do centro, aqui do raio da circunferência, que é a base de um cono, né, até o topo aqui nesse vértice. Então, a altura é isso. Muitas das vezes, as questões ela vai nos fornecer, por exemplo, a geratriz aqui, e pede para a gente calcular um volume, e aí a gente não pode se equivocar em atribuir essa geratriz como altura, né? A gente teria que calcular abordando aí um triângulo, né? Tem um formato de um triângulo retângulo, a gente precisa aplicar aí o Pitágoras para depois que achar a altura, aí sim calcular o volume. Dando continuidade, aqui tem as relações aqui, né, do cilindro, que eu já comentei com vocês. No caso, a área da base é πr ao quadrado, que é a área da circunferência, né? A área lateral é 2πr vezes a altura. 2πr vezes a altura, porque assim, a área lateral, imagina que você vai abrir esse cilindro e o comprimento dele vai ser o comprimento da circunferência, né? Então, se você pegar o comprimento da circunferência, multiplicar pela altura, a gente vai achar toda a área lateral. E aí, para a gente calcular a área total, a gente precisa multiplicar 2 vezes a área da base, né? Porque se trata da base e da superfície, e mais essa área lateral, que formato aí que vai ficar retangular, né? Quando a gente imagina que a gente vai abrir esse cilindro, ele vai ficar um formato, a lateral dele vai ficar um formato retangular, e aí a gente calcula a área lateral, depois soma com as duas áreas da base. E o volume é a área da base vezes a altura, né? Que no caso a área da base é o πr ao quadrado vezes a altura. Aí tem aqui a planificação de um cone, né? Que no caso a planificação é você para calcular a área, né? Para a gente enxergar aí essas dimensões e a gente calcular a área do cone. Aqui foi o que eu comentei lá com a questão da geratriz e altura. Aqui dá para a gente distinguir melhor essa relação aqui, porque a geratriz é essa medida da lateral. Observe que aqui a gente tem um formato aqui H
esse raio aqui da base e essa geratriz, a gente forma aí um triângulo retângulo, né? Então, essa relação a gente sempre usa nas questões para a gente calcular volume. Bom, desse lado, do lado direito aqui, a gente tem aí, no caso aí, as pirâmides, né? Temos, deixa eu selecionar aqui, tem algumas definições também, que é importante a gente ter o conhecimento, que na questão aborda, e nas questões, às vezes, ela cita assim, o nome, né? Então a gente precisa saber do que se trata. Por exemplo, apótoma lateral. O que se trata de um apótoma lateral de uma pirâmide? Bom, a apótoma lateral, imagina quando a gente tem uma pirâmide que tem as faces aí, a gente vai ter esse lado, o lado, né, que são as faces, vai ser no formato de um triângulo. E a apótoma lateral é a altura de cada triângulo aqui dessa área. Entendeu? Então, cada face de uma pirâmide tem um formato triangular, e aí a apótoma é a altura desse triângulo, tá? De cada face. E a apótoma da base é quando a gente pega do centro. Óbvio que a pirâmide ela não vai ter o formato aí de circular, né? Ou vai ser hexagonal, ou vai ser quadrado, ou vai ser pentagonal, enfim, ela vai ter os lados aí no formato de um polígono, né? E aí a gente vai ter, imagina que do centro até o meio de cada lado aí, ó, o ponto M de cada face dessa é o que denominamos como apótoma da base, tá? Apótoma da base. E aí dessa outra do lado aí a gente está destacando aí a questão da aresta, né? A aresta é essa parte aí do encontro, né? Dessas duas, esse segmento que liga da quina aqui do vértice de baixo até o vértice de cima. Então são nomes aí de definições aí que a gente precisa ter o conhecimento, que algumas questões ele só vem destacando, mas não vem a imagem, né? Outras já dão uma imagem. Então, mas de qualquer forma a gente precisa saber para resolver determinadas questões. Aqui a questão da pirâmide, que a gente viu lá em cima. Essa pirâmide também, em alguns casos, vem a questão do tronco, né? Essa imagem aqui do lado. Podemos ver aqui que no caso é o tronco, a parte de baixo, ou seja, a gente pegar aí uma pirâmide, dividir ela em determinada parte aí dela, um meio, a gente vai ter aí figuras aí congruentes, né? Aí a gente consegue resolver por proporção. A gente vai ver essa questão posteriormente nas aplicações aí das questões. E aí tem algumas relações aí, relação notável. Depois a gente vê cada aplicação dessa nas resoluções das questões, tá? O volume de uma pirâmide é dado a área da base vezes a altura dividido por 3. Na verdade, é um terço, né? Um terço da área da base vezes a altura. O 1 aqui não aparece porque não precisa, né? Mas alguns autores, né, ele traga até um terço aqui separado. Um terço que multiplica vezes a área da base vezes a altura. Aí a gente acha o volume aí do prisma. Desculpa, da pirâmide. Tanto a pirâmide quanto o cone, o volume é dividido por 3, né? Deixa eu ver aqui. Essa questão aqui, ó, no caso, o volume do cone, né? Que eu não sei se eu comentei com vocês. O volume do cone também é um terço da área da base vezes a altura. Só que aí, diferente da pirâmide, né? Que a pirâmide geralmente vai ser quadrado, ou pentágono, ou hexágono. No caso, tem que achar a área da base vezes a altura. E aqui o cone
quando se trata da base é circular, né, formato de uma circunferência, então é πr ao quadrado. Mas é sempre a gente frisar essa questão de 1/3. A maioria das vezes o aluno acaba esquecendo. O cone e a pirâmide, quando se trata de volume, é 1/3. Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Continuando aqui. E a gente vem aqui para a parte das esferas. Bom, a esfera, formato aí de uma bola, né? A gente vai ter aí o raio da esfera, que é essa parte central do raio até uma medida aqui de lateral, né? Tem uma lateral disso aí, a gente vai ter o raio, formato de um circular mesmo. E o que a gente precisa aqui é memorizar essa questão da área total. Então, a área total de uma esfera, ela é dada 4πr ao quadrado, tá? Que o πr ao quadrado aqui é a área da circunferência, né? Mas a gente calcula, no caso aqui, é 4 vezes a área de uma circunferência. 4 vezes a área de uma circunferência, a gente chega na área total de uma esfera. E o volume da esfera, ela é dada 4/3 do πr ao cubo. Tá? 4/3 πr ao cubo. Mas aqui é o volume, novamente. E aqui é a metade de uma esfera, né? Metade aqui, o volume simplesmente dividiu por 2, tanto é que no caso, se o volume total é 4πr ao cubo, a metade, obviamente, vai ser 2/3 πr ao cubo. Bom, então aí, né, algumas definições aí, né? E agora a gente vai aí, então, para as questões, tá? Resolução aí das questões. Aí a gente vai estar fazendo a leitura, depois eu vou resolver aí no quadro. Questão número 1. Um desafio matemático construído pelos alunos do curso de matemática tem as peças no formato de um cone. A figura abaixo representa a planificação de uma das peças construídas. A área dessa peça é de total aí em centímetro quadrado. Então, deu aí a imagem para a gente calcular aí essa área total. Então, esse cone aí, ele foi planificado, né? E aí, temos a área da base, que ele deu aí o diâmetro, né, de 4 centímetros, ficou bem pequenininho aí, mas essa medida aí é 4 centímetros. E o ângulo interno aí da parte planificada mede 120 graus, e o raio aí dessa planificação mede 6 centímetros. Que esse raio aí nada mais é do que a geratriz, né? A geratriz do cone. Então, eu vou só tirar aqui da tela para a gente resolver essa questão aí. Bom, então, resolvendo... Deixa eu só... Então, resolvendo essa questão aí de número 1, no caso a gente tem a imagem aí do cone planificado, né? Ele deu a medida 4 centímetros aqui de diâmetro. Diâmetro se trata de um lado no outro, né? Uma circunferência, de um lado no outro a gente tem aí o diâmetro. E a gente tem aqui a planificação. Ele pegou esse cone e planificou. Esse ângulo interno aqui, 120 graus. E aqui ele deu 6 centímetros de raio. No caso, isso aqui, imagina que ao fechar aqui, né, esse
esse setor circular, né, a gente chama isso aqui de setor circular, é a volta que ele dá nessa circunferência, né? Então, tanto é que algumas questões vai pedir para a gente achar esse comprimento aqui, basta a gente achar o comprimento, basta a gente achar o comprimento dessa circunferência, ela se trata desse mesmo comprimento desse setor aqui circular, tá? Porque esse aqui é um cone que ele foi planificado, ele foi aberto, né? E aí ficou esse formato. Bom, então, a questão quer saber a área total aqui desse cone planificado. Então vamos lá, a gente vai ter que achar essa área da base mais essa área lateral. Para a gente calcular a área da base, a gente precisa da medida do raio, né? Porque a área de uma circunferência é dada πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então aqui, se o diâmetro 4, obviamente, cada raio desse aqui vai medir 2, né? Então, calculando aqui essa área da base, colocar assim o AB, o AB vai ser π, o raio no caso 2, ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual Então, a área aqui a área da base vai ser π que multiplica 2 ao quadrado é 4. Então, só trazendo esse 4 para antes, né? Geralmente o número a gente deixa antes. Então, aqui a área da base deu igual a 4π. Então, agora a gente precisa achar aqui essa área desse setor circular. Bom, esse setor circular aqui, a gente pode pensar o seguinte, que a gente tem uma circunferência maior aqui, ó, o qual aqui seria o raio, né? Essa medida aqui seria o raio dessa circunferência. Então a gente pode pensar em calcular qual que é a área total disso aqui, e aí depois a gente faz a proporção, porque toda circunferência aqui tem um total de 360 graus. E aí a gente vai tirar depois, ver a proporção de quanto que equivale 120 graus. Se a gente for pensar, esses 120 graus seria aqui um terço, né? Seria um terço de uma circunferência, porque se é 360 graus o total, a gente teria aí dividido, 360 dividido por 120 vai dar 3, ou seja, 3 partes iguais. Então, para a gente achar essa área aqui, desse setor circular, desse cone, basta a gente multiplicar um terço dessa área total. Então, vamos lá. A área aqui vai ser, para a gente calcular a área, é a mesma, né? Questão da área lateral, colocar o AL, vai ser igual. Então, a gente já vai multiplicar aqui um terço dessa área total, que a gente já chega no valor direto. Poderíamos também achar o valor total e aí depois a gente fazer a questão da regrinha lá, da proporção, também dá no mesmo, tá? Um terço da área da circunferência, que é dada como πr ao quadrado. Esse R se trata de 6, né? A medida que agora é 6 centímetros. Então, essa área lateral, vamos ter um terço, que multiplica π, que multiplica 6 ao quadrado. Então, essa área lateral vai ser igual 6 ao quadrado, primeiro resolvendo a potência aqui, né? 6 ao quadrado dá 36. Então, um terço que multiplica 36, né? Então, a gente vai ficar assim, 36 sobre 3, 36 sobre 3, π, né? Só trouxe aqui a medida do raio aqui, sempre deixando antes aqui. Fazendo essa divisão, 36 dividido por 3 vai dar 12, né? Então, essa área lateral vai ser igual a 12π. Portanto, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Vou até colocar essa relação aqui, né? A área da base mais a área lateral. Ou seja, a área total
vai ser 4π mais 12π. Portanto, o total aí, 4 mais, como aqui os dois têm π, eu posso somar, né? 4 mais 12 vai dar 16. Portanto, a área total igual a 16π. Certo? Conseguiram entender aí a questão? A visibilidade aí tá ok para vocês? Tá conseguindo enxergar bem aí? O áudio também? Ok, né? Então vamos só voltar lá para a questão para a gente ver as alternativas. Bom, então a opção aí, letra B, né? 16π aí, é essa área total aí desse cone planificado. Então podemos ir adiante, né? Nenhuma dúvida? Questão número 2. É um cone irregular reto, tem o raio da base igual a... Nessa questão aqui, ficou faltando aí essa informação aí, tá? Depois eu vou trazer ela no quadro aqui para vocês, que foi a medida de uma raiz aí. Aí a questão da formatação sempre acontece isso, que talvez quando foi passar aqui para esse arquivo, a raiz não pegou. Mas aqui se trata de 3 raiz de 2, tá? Que é a medida aí da base. Então, um cone regular reto tem a medida da base igual a, aí aqui faltou, 3 raiz de 2, e a altura igual ao valor da diagonal de um cubo, cuja área total é de 144 metros quadrados. Então, o volume em metros cúbicos desse cone é. Então, aqui de novo, aqui, ó, um cone regular reto tem o raio da base igual a 3 raiz de 2 metros e a altura desse cone é igual ao valor da diagonal do cubo. Então, vamos lá. E ele nos forneceu, ele não forneceu a diagonal do cubo, né? Ele deu aí apenas a área total do cubo. Então, vou tirar aqui de tela para a gente resolver essa questão aqui no quadro. Bom, então só fazendo aqui o formato aí do cone, né? Questão número 2. Então aqui a gente tem um cone. O qual ele nos forneceu a medida de raio. Esse raio aqui mede 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 metros. E sabemos que, no caso aqui, ele pergunta qual que é o volume. E para a gente encontrar o volume, é a área da base vezes essa altura. E ele não nos forneceu essa altura. É o que a gente precisa achar para a gente encontrar o volume. Porque o volume é igual, é 1/3 da área da base, que a área da base é o formato da circunferência, então é πr ao quadrado, vezes a altura. Tá? Lá no livro, nesse material, no caso 3, ele deu aqui, tá? Se trata da mesma coisa, ele não deu um texto aqui separado. Eu costumo sempre trazer isso aqui separado para a gente fixar
essa questão aqui que é um terço. Sempre eu já trago ele logo no início aqui para a gente não esquecer. Quando se trata de pirâmide, de cone, coloca um terço aqui antes e aí depois a gente calcula a área da base e volume. Quando é a pirâmide, é a área da base também, só que a área da base se é formato quadrangular, é a área daquele quadrado ali, vezes a altura. Tá? Bom, a outra informação, então, que a gente tem aí é o formato da diagonal do cubo. Então, vamos só fazer aqui o desenho de um cubo para a gente compreender melhor aqui a situação. Bom, então aqui temos formato aí de um cubo, e ele, do cubo, que ele nos forneceu no exercício, aqui a área total é de 144 metros quadrados. Então, ele nos forneceu que a área total desse cubo é igual a 144 metros quadrados. E aí, a gente precisa encontrar a diagonal. A diagonal do cubo, não sei se vocês conseguem identificar aqui, ó, que a diagonal do cubo é a gente pegar de um vértice dele, da parte da superfície, e o vértice o oposto do vértice da base. Então, ele atravessando toda essa parte do cubo. Aí temos até aqui uma caixinha aqui no formato aqui, parecido aqui do cubo, né? Então, essa diagonal que ele falou, afirmou, né, que essa diagonal é a mesma medida dessa altura que a gente precisa encontrar. Então, essa diagonal aí vai ser desse vértice a esse vértice oposto. Então, indo atravessar interno aqui desse cubo toda essa diagonal. Então, a gente precisa chegar nesse valor aí, dessa diagonal. Então, vamos lá. Ele nos forneceu aí a área total. E a área total de um cubo é a área de todas as faces, né? Um cubo aí a gente tem quantas faces? Temos 6 faces, né? Imagina, é o formato de um dado, né? A gente tem frente e verso, que é a parte superior, superfície, base e laterais. Então, se trata de 6 faces, né? 6 faces. Então, a gente pode afirmar que a área total de um cubo é 6 faces que multiplica, vamos chamar essa medida aqui de A e essa medida de A, né? Então, aqui é A ao quadrado. Então, se a área total é dada de 6 que multiplica A ao quadrado, que é a área da base, só que aí multiplica por 6, se trata de 6 faces iguais. Ele está afirmando que é esse valor. Então, a gente precisa achar qual que é essa medida aqui de lado desse cubo. Para depois a gente ver o que a gente utiliza para chegar lá na diagonal. Então, vamos lá. Ele está afirmando aqui, no caso, que 6, pegando essa relação aqui, né, com essa que ele nos forneceu. Então, ele está afirmando que 6A ao quadrado, que é a fórmula da área total do cubo, é igual a esse valor, 144. Passando esse 6 dividindo, vamos ter então A ao quadrado é igual a 144 dividido por 6. 144 dividido por 6, fazendo essa continha aqui, ó, 14 por 6 vai dar 2, né? 2 vezes 6 dá 12, sobra 2. 24 por 6 vai dar 4. 4 vezes 6, 24, sobra 0. Então, aqui, A ao quadrado vai ser igual a 24. Essa raiz, o 2 passa a formato de raiz, né?
Então, o A vai ser raiz de 24. Bom, raiz de 24 não tem raiz exata, né? Se fosse 25, teríamos. Então, o máximo que a gente pode fazer aqui é a questão de fatorar. Vamos fatorar aqui o 24 para ver o que a gente consegue reduzir. 24 por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Bom, então aqui a gente tem esses dois aqui ao quadrado, e esse aqui mantém, né? O 2 e o 3 vai manter dentro da raiz. Ficou aqui sozinho. Então aqui eu posso escrever que esse 2 vai sair fora da raiz e vai permanecer o 2 e o 3. Então eu já posso multiplicar aqui direto e já trazer o valor, né? 2 vezes 3 dá 6. Então o 24, fatorando ele, ficou igual a 2 raiz de 6. Bom, chegamos então na medida aqui dessa lateral do cubo, essa aresta lateral, né? Que é igual a 2 raiz de 6. Bom, agora para a gente chegar na diagonal, aí a gente pode estar aplicando direto a fórmula, né? Que é a fórmula lá da relação da diagonal. A diagonal de um cubo, ela é dada lado raiz de 3. Não podemos confundir com a diagonal da face, tá? Que é a diagonal lado raiz de 2. Qual a diferença da diagonal da face, que é a diagonal aqui dessas faces, com a diagonal maior? A diagonal maior é essa, né? Que vem do vértice superior, atravessando toda essa parte interna até o vértice oposto aqui da base. Já a diagonal da face seria a gente pegar aqui qualquer lado dessa face aqui e encontrar essa diagonal. Imagina a diagonal de um quadrado. Imagina que eu vou pegar aqui essa base e encontrar essa diagonal de um quadrado, tá? É diferente, essa aqui é o D minúsculo, é diferente da diagonal que atravessa toda a parte interna, tá? E fique claro essa questão aí da diagonal interna. Então aqui, se a diagonal é dado lado raiz de 3, então a gente vai pegar essa medida que a gente encontrou aqui do lado e multiplicar por raiz de 3, tá? Então vamos lá. Diagonal vai ser igual o lado aqui, 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 que multiplica a raiz de 3. Então aqui dentro da raiz eu posso multiplicar, o raiz que multiplica a raiz. Então vai ser igual a 2 raiz de 6 vezes raiz de 3, vai dar aí 3 vezes 6, 18. Então raiz de 18. Bom, raiz de 18 também não tem raiz exata, né? Podemos pensar em fatorar. Fatorando aqui o 18, vamos ter por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, o 3 aqui ao quadrado vai sair da raiz e o 2 fica. Então, aqui podemos escrever que a diagonal é igual o 2 que multiplica e o 3 vai sair da raiz e o 2 permanece. 2 vezes 3, 6. Então, 6 raiz de 2. Bom, chegamos então aí na medida aí da diagonal do cubo. Agora sim a gente pode vir então para a altura. Só frisando lá na questão que ele fala que um cone regular reto que tem a base 3 raiz de 2 e a altura igual ao valor da diagonal, então a altura igual a essa diagonal. Então a gente vai calcular agora esse volume sendo esse H aqui a medida de 6 raiz de 2.
Então vamos lá, fazendo a substituição então aqui na fórmula. Então aqui o volume vai ser 1/3 que multiplica π, o raio no caso é esse raio da base, então que é 3 raiz de 2, então vamos supor 3 raiz de 2 ao quadrado, é o raio ao quadrado, vezes a altura que é 6 raiz de 2. Bom, resolvendo aqui então, primeiro aqui dentro do parênteses, né, essa potência, como aqui a multiplicação poderia já aqui simplificar, né, esse 3 com esse 6, 3 por 6 vai dar 2, então aqui já vou utilizar 2, já simplifica aí nosso cálculo. Bom, π eu vou manter aqui também, para não esquecer ele aqui. 3 ao quadrado vai dar 9. Raiz de 2 ao quadrado. Só lembrando que quando a gente tem um coeficiente e uma raiz aqui, e os dois está elevado ao quadrado, então é o quadrado aqui dos dois produtos aqui internos, tá? Então é ao quadrado do 3 deu 9. Agora o quadrado da raiz. Então o quadrado da raiz de 2 vai ser o 2, né? Simplifica o quadrado com a raiz, sobra o 2. Vezes esse 6 eu já simplifiquei ele com 3, resultou em 2. E aqui raiz de 2 mantém. Então aqui, multiplicando agora esses números aqui, vamos ter 9 que multiplica 2 dá 18. 18 vezes 2, 36. Eu vou deixar o π agora, eu vou passar para o final, né? Então, eu vou deixar ele lá no final. Aqui deu 36, raiz de 2 mantém. E o π fica aqui no final. Então é isso, o volume. Aqui foi dado em metro, então a unidade de medida de volume é o cubo, né? Metros ao cubo. Vamos ver lá. Bom, então temos aí 36 raiz de 2π, o item C. Então a letra C é a nossa opção aí de resposta. Tranquilo, conseguiu entender aí a questão? Tivemos que desmembrar ali primeiro a questão do cubo, né? Para depois é que a gente achar aí o volume. Alguma dúvida aí na questão? Alguma observação? Não, né? Então, vamos para a próxima, né? Questão. Deixa eu só ver aqui. Os comentários aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, tá? Então vamos lá para a próxima questão. Após a limpeza de um aquário que tem o formato de um paralelepípedo com dimensões internas de 1,2 metros, 1,20, mas importante para a gente é 1,2 só, o último zero a gente pode considerar. 1,2 metros de comprimento, 1 metro de largura e 50 centímetros de profundidade. Constatou-se que o nível de água atingiu 80% da sua altura. 80% da sua altura. Da sua altura máxima. Nessa situação, a quantidade de água que falta,
lendo aqui, tá? Quantidade de água que falta para encher completamente o aquário em litros corresponde a... Bom, então vamos lá, né? Vou apagar aqui a questão anterior para a gente resolver essa outra questão que já envolve as dimensões do paralelepípedo. Então, temos aqui na questão número 3, temos o paralelepípedo. Bom, então temos aí o formato aqui do paralelepípedo e essas dimensões aí foi dada 1,2 de comprimento, 1,2 metros, né, de comprimento, 1 metro de largura e 50 centímetros de profundidade. A profundidade se trata aqui da altura, né? 50 centímetros. E constatou que 80% aí do nível já estava cheio, já 80%, né? O nível de água. E quer saber quanto que falta para completar. Bom, vamos só pôr aqui para a gente não esquecer. 80%. Vamos colocar cheio. E 20% é o que falta, né? Só para a gente frisar aqui. O que falta é 20% e é o que ele quer interrogar. A nossa interrogação é essa, né? É o que falta. Quantos litros de água? Nessa situação, a quantidade de água que falta para encher completamente o aquário em litros corresponde. Então é isso. Né? Quer saber quanto que é esses 20% que falta. Então vamos lá. Inicialmente, então, a gente precisa achar aqui esse volume total, né, para a gente saber quanto que equivale ali 20% de litros aqui, né? Bom, antes mesmo da gente iniciar o nosso cálculo, a gente precisa deixar aqui essas dimensões aqui, ó, tudo na mesma unidade, tá? Porque aqui foi dado em metros, em centímetros. Então, se a gente não tomar esse cuidado, a gente pode errar a questão. Então, a gente, em qualquer setor, em qualquer conteúdo, sempre que haver essa questão de unidade e medida distintas, a gente precisa unificar elas, tá? Que seja para um, que seja para outro, mas sempre deixar em uma mesma unidade de medida, tá? Porque senão vai dar tudo errado. Imagine aí, por exemplo, se eu citar aí que 50 centavos, vamos supor assim, aqui eu tenho 50 centavos e aqui eu tenho 50 reais. Então, só para a gente frisar essa questão aqui, que eu sempre friso essa questão porque muitas das vezes o aluno acaba na pressa ali do momento ali, acaba errando a questão boba. Você nunca pode somar, né? Essa questão aqui, é 50 centavos com 50 reais, se você for somar tudo aí, obviamente você vai errar a conta. Então, se trata de unidades diferentes, então precisa unificar para depois você fazer o cálculo. Então, eu acho que seja viável a gente deixar tudo em metros, né? Porque aqui já temos duas medidas e aí depois a gente precisa deixar tudo em litros.
E em litros, para a gente, a relação de litros é dado o seguinte: 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Essa é a relação para a gente transformar em litros aí. 1 metro cúbico. Imagine uma caixa de água que tenha formato de um cubo, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Ela cabe 1.000 litros de água, tá? Então, se você frisar sempre essa questão aí, a caixa de água contendo a dimensão de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade, ela caberá aí 1.000 litros de água, certo? Então, depois que a gente fazer esse cálculo aqui, a gente transforma para que, obviamente, a gente vai achar essa medida em metros cúbicos, depois a gente transforma em litros. Então, aqui, centímetros para metro, a gente precisa retornar aí duas casas, né? Porque a gente tem a relação que diz metro, aí depois temos decímetro, e aí depois vem os centímetros. Isso aqui são as unidades medidas de comprimento. Então aqui a gente precisa retornar duas casinhas, tá? O mesmo que a gente dividir aí por 100. Ou seja, isso aqui a gente vai utilizar 0,50, o último zero não precisa, 0,5, né? 0,5 metros. Então aqui o volume de um paralelepípedo é dado A vezes B vezes C, sendo A comprimento, B largura e C a altura. Então o volume aqui vamos ter 1,2 vezes 1 vezes 0,5. Estamos utilizando esse valor. 1,2 vezes 1 é o próprio. Então 1,2 vezes 0,5, vamos ter 0,5 que multiplica 1,2. 5 vezes 2 dá 10, vai o 1. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. O zero não precisa, só manter aqui duas casas decimais, então deu 0,60, ou seja, volume vai ser igual a 0,6 metros cúbicos. Bom, 0,6 metro cúbico é o volume total desse paralelepípedo. A gente pode achar o total aqui, então se a gente calcular 20% também desse volume, já vai direto, né? Vamos ver aqui a questão do volume total em litros, esse volume total, só aplicar essa mesma relação aqui, ó. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 0,6 metros cúbicos equivale a X. Aqui a regrinha de 3, né? Regrinha de 3, X vezes 1 o próprio X, 0,6 que multiplica 1.000. Multiplicado por 1.000 é o mesmo que andar 3 casas. Se aqui eu tenho uma, eu preciso acrescentar mais duas. Então isso vai resultar em 600 litros. Então o volume total aqui, ó, em litros, o volume total podemos afirmar que é 600 litros. Então 20% agora de 600. Então o que falta, volume F. Vou colocar assim, volume F, que é o que falta, né? Para a gente chegar aí nesse total. Só multiplicando aqui 20%, eu posso pôr direto assim, né? 20% vezes 600. Aqui eu posso simplificar, né? 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, ficou 20 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 6 dá 12 e mantém um zero. Portanto,
concluímos aí que o que falta 120 litros. Vamos só voltar lá na questão para a gente verificar a questão. Bom, então é isso, né? O item C é a nossa opção aí de resposta. Certo? Alguma dúvida aí nessa questão? Alguma pergunta a fazer? Tranquilo, né? Então vamos adiante. Então aqui a gente já viu aí a questão de volume de paralelepípedo. Vamos então para a nossa questão de número 4. Aumentando-se a medida de A da aresta da base de uma pirâmide quadrangular, regular em 30% e diminuindo-se a altura H em 30%, qual seria a variação aproximada no volume da pirâmide? Bom, então vamos aí, né? Ele quer que a gente aumenta, né? A gente aumenta a medida da base e diminui a medida da altura. Então, vamos lá. E aí ele quer saber a variação de volume, né? Bom, questão de número 4. Questão de número 4. Então, vamos só fazer o desenho aqui da pirâmide para a gente compreender aí melhor a situação, né? No caso, a gente tem a pirâmide que tem a base quadrangular. Bom, para a gente compreender aí, no caso é a pirâmide, e aqui a gente vai ter aqui uma altura. Ele quer que a gente, essa aqui é a medida de A, ele não informou qual que é a medida, né? A aresta da base, mede A, e esse aqui é a altura, mede H. Ele quer que a gente aumente. Eu vou só fazer 2 desenhos para a gente compreender ainda melhor, interpretar melhor a questão ainda. Ele quer que essa base, a aresta, ele quer que aumenta. Então, esse aqui mais 30%. Só importante frisar 30% de A, ou seja, 30% dessa medida. E essa altura, ele quer que diminui. Vou fazer um pouquinho menor para a gente. Então, essa altura ele quer que diminui H menos 30% da altura. É isso.
a base ele quer que aumenta e a altura ele quer que diminua. Então vamos lá. Nessa questão aqui, o que facilita para a gente chegar aí na solução, né, da questão, se a gente atribuir valores. O professor sempre falava, às vezes que estava resolvendo a questão como essa, assim, dá nome aos bois, né, para facilitar nosso entendimento. Bom, então a gente pode atribuir aqui valor, tá? Que seja um número que você atribua, que você favoreça você já saber o valor que vai dar na outra lá. E trabalhar sempre com o mais reduzido possível. Porque se trata de porcentagem, eu já venho logo na mente a questão de 100, né? Então, se eu atribuir 100, para mim, eu já sei quanto que equivale ali, 30% de 100. Para mim não ter que quebrar muito a cabeça para depois achar a porcentagem do número. Então, vou atribuir um valor que seja já um valor ali razoável. O número 10 também é um número fácil de a gente encontrar a porcentagem, que é o 100 só cortado do zero, né? Um 100 já simplificado. A gente pode trabalhar com 10, porque 30% de 10, obviamente, vai ser 3, né? É o mesmo que 30% de 100 é 30, só que eu estou trabalhando com 10, então eu simplifico o último zero. Então aqui ó, vamos chamar esse A aqui de 10, e essa altura aqui também vamos chamar de 10. Mesma coisa aqui. Então aqui, quando ele fala de aumentar 30%, então esse valor aqui vai valer 30% de 10 é 3, né? Então eu vou acrescentar mais 3. Então essa medida vai ser 13. E aqui quando fala de diminuir, se 30% vai ser 3, então ele vai reduzir aqui 30%, vai passar a ser 7. Tá? Então esse 7 aqui vai ser a altura, essa nova altura, vamos até chamar assim, ó, a galinha, e aqui a linha, que é uma derivada aí da anterior, certo? Então aqui a gente vai calcular esses dois volumes e a gente vê quanto que vai aumentar de um para outro, que ele quer saber essa variação. Então o volume da pirâmide é dado a área da base vezes a altura. Então a área da base aqui é quanto? Então a área da base vamos já colocar a fórmula direta aqui do volume, né? O volume é igual à área da base vezes a altura. Só um detalhe aqui, no caso agora se trata de uma pirâmide, né? Então um terço, tá? Então já vou colocar aqui direto um terço da área da base vezes a altura. Então isso aqui, ó, vamos ter que volume é igual um terço. A área da base é o A ao quadrado, né? Ele fala que é regular essa base aqui, então 10 vezes 10. Posso pensar em colocar 10 ao quadrado aqui, depois a gente resolve. A gente compreender melhor aqui a situação. E aqui, altura igual a 10. Bom, então esse volume aqui, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 10 vai dar 1000. Então 1000 sobre 3. Aqui, obviamente, não vai dar valor regular, né? Mas eu posso ver, vamos ver quanto que vai dar o outro volume, e aí a gente vê aí qual que é essa proporção de um para o outro. Bom, aqui, calculando esse volume aqui, né? O volume é dado um terço da área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser igual a um terço, que multiplica a área da base, então agora vai ser 13 ao quadrado, 13 vezes 13. Então, 13 ao quadrado vezes a altura, que agora é 7. Então, a altura é 7.
Então, o volume vai ser igual 13 ao quadrado, 13 vezes 13 vai dar 169, né? 13 vezes 13, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui dá 961. Então, 13 ao quadrado é 169, que multiplica 7. Fazendo essa continha, fazendo aqui embaixo, 169 que multiplica por 7. 7 vezes 9 vai dar 63, vai o 3. 7 vezes 6 vai dar 42, mais 6, 48. Vai o 4. 7 vezes 1, 7 com 4, 11. Bom, então aqui ficou 1.183 dividido por 3, né? Que esse 1 multiplica, dá o mesmo, o 3 está dividindo. Bom, então encontramos aqui os dois volumes. Não há necessidade, no caso aqui, a gente dividir esse 3 aqui e esse 3, porque os dois aqui, a gente está comparando esses dois valores. Se os dois aqui já tem dividido por 3, então eu posso desconsiderar o 3. Eu estou comparando esse 1.000 com 3 aqui com esse outro de 1.183 por 3. Então aqui eu posso simplesmente aqui, simplificar esse 3 e esse 3. Então eu quero analisar a variação de 1.000 para 1.183. Qual que é essa variação? Bom, a variação então aqui, se a gente for olhar lá nas opções, eu já vou colocar as opções aí para vocês, tá tudo em porcentagem, tá? As opções de resposta tá tudo em porcentagem. Então ele quer saber quanto que aumentou desse para esse em porcentagem. Ou seja, 1.000 equivale a 100%, quanto que equivale 1.183? Bom, basta que eu dividir por 100, né? Que no caso aqui, a regrinha de 3, a gente vai chegar nesse valor. Obviamente aqui, eu tenho que vai dar aqui 118%. Ele fala lá também um valor aproximado. Aqui vai dar 118%. Então aumentou quanto? Se esse é 100%, vai sobrar aqui o que aumentou, né? Houve um acréscimo aqui de 118%. A gente aplicando a regrinha de 3, a gente vai chegar aí nesse valor de 118%, ou seja, haverá um aumento de 18%. Vou pôr a questão em tela. Pronto, está aparecendo aí para vocês, né? Então, nossa opção de resposta aumenta 18%, né? Alternativa letra A. Certo? Alguma dúvida aí nessa questão? Como eu falei, na questão a gente atribuiu o valor. Se a gente atribuísse outros valores, aqui ia dar outros números aqui no final, mas sempre aplicando a regrinha de 3, que no caso aqui, 1.000, a regrinha de 3 é 1.000 equivale a 100% do volume. 1.183 equivale a X. Aí aqui a regrinha de 3, eu posso até aqui cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. 10 vezes
x vai dar 10x, 1.183 vezes 1 é o próprio, 1.183, dividido por esse 10 passa dividindo, então aqui, ó, se vocês colocar qualquer valor, outro valor lá, iria chegar dividido aqui por 10, vai dar 118,3%. Ou seja, 118,3% quer dizer que aumentou 18%, tá? Então, só essa observação aí que a gente subtrai o 100%, né? Então, houve um aumento da primeira para a segunda de 18%. Na verdade, 18,3%, mas quando ele traga aí aproximadamente, a gente arredonda isso para 18%, certo? Podemos então avançar para a próxima. Temos ainda mais 15 minutinhos, dá tempo a gente resolver aí a próxima questão. Um reservatório cúbico de 60 centímetros de profundidade está com 1/3 de água e precisa ser totalmente esvaziado. O volume de água a ser retirado desse reservatório é de... Bom, vamos lá então. Pegando aqui essa questão anterior. Esse material depois eu vou estar postando ele lá no Cleson, tá? E aí ele tem mais questões aí nessa lista aí para a gente depois estar resolvendo também. Então, questão de número 5. Aí, fui falar no caso, o reservatório do... Questão número 5. Um reservatório cúbico, 60 centímetros de profundidade. Então, só desenhando aqui o cubo. Bom, se a profundidade é 60 centímetros, obviamente, as laterais dele também vai ser 60 centímetros, né? Que o cubo, ele é regular. Então, vai ser 60 centímetros aqui, 60 centímetros aqui e 60 centímetros aqui. Opa, aqui centímetros. E aí ele está com 1/3 de água. Ele tem aí um terço aí, tem água nesse reservatório e a gente precisa esvaziar, ou seja, precisa saber quanto que equivale em litros de água essa capacidade aí, 1/3. Bom, como eu falei anteriormente, a questão de relação de volume aqui para litros, ela é dada em metros cúbicos, tá? Que é 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, assim, essa questão aqui, ou você já transforma isso aqui para metros, ou depois, antes de fazer essa relação, precisa converter para metros, tá? Eu vou resolver isso aqui em centímetros, porque a gente já vai ter mais uma questão aqui em jogo aqui, a questão de converter metros cúbicos para centímetro cúbico para metros cúbicos, tá? Bom, o volume disso aqui é calculado o quê? O volume do cúbico é o A ao cubo, né? Se as três medidas iguais, então vai ser ao cubo, ou seja, 60 vezes 60 vezes 60. Então, esse volume eu posso já escrever dessa maneira mesmo, né? 60 vezes 60 vezes 60. É a mesma coisa de 60 ao cubo. Então aqui esse volume vai ser 6 vezes 6 dá 36, 36 que multiplica 6.
36 que multiplica 6. 6 vezes 6, 36. Vai o 3. 6 vezes 3 dá 18, com 3, 21. Então, os coeficientes aqui deu 216. Agora é só manter os 3 zeros, tá? Posso esquecer dos 3 zeros. Então, isso aqui resultou em 216 mil centímetros ao cúbico, porque cada um desse aqui é centímetros, ó. Aqui é centímetros, aqui é centímetro e aqui é centímetros. Esse vezes esse, por isso que resultou em centímetros cúbico. Bom, então aqui, para mim calcular essa capacidade aqui, ó, em litros, aqui a gente tem a capacidade máxima, tá? A gente ainda não calculou isso aqui. Eu poderia já calcular aqui um terço disso aqui, mas talvez seja viável a gente calcular primeiro o volume total e aí depois a gente vê quanto que equivale um terço desse volume total, certo? Bom, a gente precisa aqui então agora converter centímetro cúbico para metro cúbico. Então vamos lá, metros cúbico, aí depois vem decímetro cúbico e aí depois vem centímetros cúbico. Bom, ao contrário daquelas unidades de comprimento que a gente voltava duas casinhas de centímetro para metro, agora a gente não pode esquecer que se trata agora de cúbico, tá? Então, ao invés agora de ser 10 cada casinha, agora vai ser 1000, tá? Ou seja, daqui para cá eu preciso, é como se estivesse dividindo por 1000 e aqui também dividido por 1000, tá? Que se trata agora de ao cúbico. Então, é importante frisar essa questão também. Ou seja, a gente precisa voltar aqui agora 6 casas, tá? A gente voltando 6 casas nesse número aqui, a vírgula vai ficar antes do 2. Então, esse aqui, ó, esse valor, ele em metro cúbico, voltando 6 casas, vai resultar em 0,216. Os 3 zeros finais não precisa, e esse valor agora em metro cúbico. Tá? Então, esse valor equivale ao mesmo desse, só que em medidas de unidade de medidas diferentes. Tá? Agora sim a gente pode converter essas medidas para litro. Então, vamos lá. 1 metro cúbico equivale a 1000. 0,216 equivale a x litro. Então, aqui vamos ter que x vai ser igual. Agora, 0,216 que multiplica 1000, mesmo que andar 3 casas para a direita. Então, isso vai resultar em 216 litros. Bom, então o volume total aqui desse cúbico vai ser 216 litros de água. Só que aí agora ele está afirmando aí que está um terço, né, completo aqui de água, um terço. Então a gente precisa esvaziar esse cúbico. Ele quer saber qual é esse volume de água aqui que está nessa parte aqui. Então a gente vai calcular um terço desse valor. Então um terço, colocar assim, volume esvaziar, VE, vai ser um terço de 216, ou seja, 216 dividido por 3. Fazendo essa continha, 216 dividido por 3, vamos ter, pegando os dois primeiros, 21. 21 por 3 vai dar 7. 7 vezes 3, 21, sobra nada. 6 abaixo 6, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6, sobra 0. Portanto, esse volume a ser esvaziado vai ser igual a 72 litros. Vou só pôr a questão aqui em tela. Questão de número 5. Então, 72 litros
temos aí a opção letra B, né? Opção letra B, então a nossa opção aí de resposta. Certo? Alguém tem alguma dúvida aí nessa questão? Alguma pergunta a fazer? Não, né? Então, é... ainda temos ainda mais 5 minutinhos, né? Acho que dá tempo a gente responder ainda mais uma questão. Vamos aproveitar o máximo aí da aula, né? Questão número 6. Vamos resolver essa questão de número 6. Questão de número 6. Um paralelepípedo possui dimensões 3 centímetros, 8 centímetros e 9 centímetros. A medida da aresta de um cubo que possui volume igual ao do paralelepípedo em centímetros é de... Então vamos lá resolver essa questão de número 6. Pagando aqui. Então, a questão de número 6, a gente tem um paralelepípedo então aqui, esse paralelepípedo, a gente tem as dimensões 3, 8 e 9. 3 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros. E aí ele quer saber qual que é a dimensão de um cubo. Cubo é o formato aí de face igual ao quadrado, né? Qual que é a dimensão de um cubo que tenha a mesma capacidade, né? O mesmo volume. Então a gente precisa saber qual que é a medida aqui desse A, para que tenha o mesmo volume, mesma capacidade. Então vamos lá. Vamos saber qual que é esse volume total aqui? Então o volume desse paralelepípedo é A vezes B vezes C. Ou seja, vamos ter 9 que multiplica 8 que multiplica 3. Está tudo em centímetro, então por isso não precisa nada de converter aqui, né? Vamos direto. Então esse volume vai ser 9 vezes 8 vai dar 72. 72 vezes 3. 72 que multiplica 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 7, 21. Então aqui temos 216 centímetros cúbicos de capacidade. Então ele quer que esse cubo tenha o mesmo volume. Então aqui o volume de um cubo é dado A ao cubo, tá? É A vezes A vezes A. Então aqui ele quer que esse volume seja igual a esse. Então ele quer que esse A ao cubo seja 216 centímetros ao cubo. Bom, raiz cúbica, né? Passa a potenciação, raiz cúbica. Então, o A vai ser igual a raiz cúbica. Então, vou pôr o 3 aqui no índice da raiz de 216. Bom, raiz cúbica é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes para dar 216. Eu posso pensar em fatorar esse número por 3. Assim facilita aí para a gente chegar aí nesse valor, né? 216 por 3, a gente já até fizemos essa conta aqui, ó, 72, né?
A multiplicação é o inverso da divisão, né? Se a dividir, então é o inverso. Então deu 72. 72 por 3, 72 por 3, vamos ter aí, ó, 72 por 3, 7 por 3 vai dar 2, sobra 1. 12 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12, sobra 0. Então deu 24. 24 por 3 vai dar 8, né? 3 vezes 8, 24. Agora aqui, por 3 eu não posso mais. Então esse 8, o máximo que eu posso fazer aqui é simplificar ele por 2, né? Posso também. Aqui, se eu tivesse começado aqui por 2, daria da mesma maneira, tá? Eu coloquei o 3 aqui porque eu vi que ele era múltiplo de 3. A gente já tinha feito esse cálculo antes, eu fui direto por 3, mas daria a mesma coisa. 8 por 2 vai dar 4, 4 por 2 vai dar 2, 2 por 2 vai dar 1. Bom, então aqui ó, eu tenho 3 ao cubo e 2 ao cubo, ou seja, esses dois vai sair da raiz. Então isso aqui vai resultar na raiz cúbica de 2 ao cúbico que multiplica 3 ao cúbico. Então eu simplifico o 2 e o 3. Saindo então da raiz vai ficar igual a 2 vezes 3, 6. Então A igual a 6. Certo? Deixa eu só pôr aqui a questão em tela para a gente visualizar a questão da resposta. Né? No caso aí a gente tem a opção 6, a medida de lados em centímetro vai ser, no caso, 6. Alternativa letra C. Certo? Então, a gente encerra nossa aula de hoje por aqui.